Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. Sem mais enrolação, vamos embora. Título do artigo: De volta ao caos habitual. Não vou ter enrolação porque eu tenho muita coisa para falar. Uma breve análise sobre o Brasil do começo de 2025. Tá? Então vamos embora. Resumo. Nesse artigo faremos uma análise filosófica feita por profissionais da atual conjuntura do Brasil no primeiro semestre de 2025. O artigo fala sobre a estratégia de comunicação do governo, a diminuição da censura, o futuro do lulismo e um pouco sobre a atual situação do nacionalismo brasileiro. Como de costume e conforme esperado, o Brasil está um caos completo. Muita gritaria, bateção de cabeça, a gente se debatendo e um apontando o dedo para o outro. Então, tudo dentro da normalidade, né? Então, isso é o normal do Brasil. Não tô espantado que, meu Deus, tá acontecendo um caos absoluto. Cara, que normal. Mais um dia normal no Brasil, né? Eu tô que nem um cachorrinho aqui, ó. This is fine, tá tudo bem. Tá tudo bem. A casa do cara pegando fogo, né? Mais um dia normal no Brasil. Bom, então é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na... Eu tenho coisas para falar aqui. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de falar é sobre a estratégia de comunicação do governo, né? Do governo. Vamos lá. A nova estratégia de comunicação do governo. O governo tentou mudar a estratégia de comunicação com o povo, o que é em si uma boa ideia. O governo se comunicar mais com o povo passa mais confiança a todos o que, em teoria, ajuda o governo a ser mais bem visto pela população, o que diminui o custo de governança, né? Então, eu estou defendendo assim que a estratégia nova de comunicação do governo, ela é uma boa ideia, tá? Então, é uma boa ideia, né? Por quê? Porque você melhora a governabilidade, o que melhora a governança, né? Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, tá? Então eu tenho só uma nota de rodapé aqui, deixa eu ir lá para baixo, né? Sobre governança, né? Esse assunto já foi falado várias vezes aqui no Substack, mas em resumo, governabilidade tem a ver com a percepção geral de legitimidade de um governo sobre o seu povo. Quanto maior a governabilidade, mais fácil é exercer a governança. A governança é o movimentar da máquina pública. Eu botei aqui um exemplo, né? É quase como se o governante fosse um homem tentando mover uma grande engrenagem. Tá? Pensa um cara tentando mover uma engrenagem zona grande, assim, que nem aquelas do Chaplin, né? O cara mexendo na engrenagem, ele é o governante, né? A engrenagem é a máquina pública, seria a governança, né? E a governabilidade seria você jogar graxa na máquina para fazer a máquina se mover mais facilmente, tá? Então, a governabilidade nessa metáfora é quase como se fosse uma graxa, enquanto que para mover a máquina, tá? Então, quanto mais graxa você botar na máquina, mais fácil vai ser você mover a máquina, tá? E você ter uma estratégia, vamos voltar aqui para cima, uma estratégia boa de comunicação é algo que ajuda a mover a máquina pública. Tá? Então, em resumo, o que eu estou dizendo é que a ideia de melhorar a comunicação por parte do governo é uma boa ideia. Tá? É uma ideia acertada, na minha opinião, né? Contudo, ainda que a ideia tenha sido boa por parte do governo, sua execução foi desastrosa, mais ou menos como foi a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, né? Então, não adianta só ter boas ideias, é preciso executá-las. CNU, a ideia de você fazer um concurso público nacional, assim, para todo mundo poder fazer em qualquer lugar, é uma boa ideia. Só que o problema é a execução. Então foi mal executado e foi um desastre, né? Do mesmo modo, a estratégia de comunicação, apesar dela ser uma boa ideia, o modo que ela foi executada acabou deixando as coisas piores, né? Mas seguindo. O maior problema que causou esse desastre da comunicação está no fato de que foi deixado o presidente falar o que veio na cabeça dele, sem qualquer tipo de roteiro. Destaquei isso em negrito porque isso aqui é um negócio que não pode ser feito, tá? O pessoal aí do PT precisa entender o quê? Que o presidente é um senhor de idade, né, de quase 80 anos, acho que é capaz de estar já nos 80 anos, né?
que claramente já está apresentando sinais de debilidade mental e que não pode ser deixado falar sem um roteiro, tá? No improviso. Tá? No passado dava certo o improviso dele, porque ele ainda batia bem da cabeça, hoje em dia não dá. Tá? Então, a ideia é boa, mas o problema é que não está sendo bem executada. A comunicação precisaria ter sido feita de um modo roteirizado e escrito, por um ou mais escritores muito talentosos com esse tipo de texto. Um exemplo de uma boa comunicação roteirizada, que soa muito natural, são as falas do Mark Zuckerberg. Tá? Então a gente vai analisar isso aqui, o discurso do Mark Zuckerberg, e eu vou te mostrar como você poderia pegar o discurso do governo e fazer mais ou menos parecido. Tá? Eu tô com ele aberto aqui. Bom, é o seguinte, eu vou deixar tocando mais ou menos 1 minuto e eu não vou falar nada. Tá? Você presta atenção nas legendas e o que ele está dizendo. Tá? Daí depois eu vou fazer alguns comentários, tá bom? 3, 2, 1, foi. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. Tá bom, beleza. Eu só queria que tu visse isso aqui, o comecinho, tá? Porque agora eu vou te dizer coisas que você não viu e que vai ser extremamente óbvia, tá? Mas que é o serviço injusto da filosofia, né? Às vezes eu falo que a filosofia é a arte de você dizer o óbvio que ninguém viu. e em muitos casos, por isso que às vezes as pessoas não valorizam, né? Então, você acabou de ver 1 minuto e 15 do discurso do Mark Zuckerberg, tá? Agora a gente vai ver ponto a ponto, eu vou te explicar tintim por tintim o que foi feito, tá? Vamos lá. Hey everyone. Olá, pessoal. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started... Parou, tá? Então aqui a gente tem uma comunicação em 8 segundos, tá? Ele diz oi e ele fala sobre o assunto que ele vai falar, tá? Extremamente objetivo, tá? Isso aqui, o cara que tem a cabeça acelerada de assistir short o dia inteiro, esses primeiros 10 segundos são segundos muito importantes, tá? E ele tá seguindo o modo mais objetivo possível. Ele diz, oi, eu vou falar sobre tal assunto, tá? Vamos de novo. Ó, rapidinho. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. Pausa. Tá? O que é isso aí que está escrito na sua tela? Iniciei mídias sociais para dar voz às pessoas. O que é isto? Vamos lá, linguagem de marketing. O que é isso, gente? Tá, isso é uma coisa que se chama Value Proposition. Tá? Então ele está dizendo, é quase aquela discussão sobre missão e valores da empresa. Tá? Toda empresa tem valores e toda empresa tem uma missão. Né? A missão geralmente ela é falada em termos proposicionais, né? Uma frase que declara algo sobre algo. Né? Então o Mark Zuckerberg ele vai dizer, olha, eu iniciei as mídias sociais para dar voz às pessoas. Isso aqui é Value Proposition. Tá? Isso aqui é um Value Proposition. Não sei se é uma missão ou se é valor. Tá? Eu acho que tem mais a ver com missão do que valor, mas a ideia de missão e valor são duas coisas que, em muitos casos, eles se mesclam, tá? Então, em 11 segundos, ele apresentou o Value Proposition da empresa dele, tá? I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. Pausa, né? Então, vamos de novo, vamos no começo.
poucos segundos ele disse oi, falou sobre o que ele ia falar, e logo na sequência ele deu o value proposition da empresa dele. Tá? Agora, durante algum tempinho, ele vai falar sobre problemas que fazem com que ele não consiga cumprir a value proposition da empresa dele. Tá? There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. Tá. Daí aqui o que ele tá pensando, o que o pessoal que escreveu o discurso para ele tá pensando. Olha, a gente vai tentar defender a liberdade de expressão, né? A gente vai reclamar que tem pessoas querendo censurar a gente, mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar que a gente é razoável, né? Que a gente não é um ANCAP que prega liberdade de expressão absoluta. Não, a gente é melhor que isso, a gente tem mais que 18 anos de idade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar responder uma crítica comum que vem, né? Que é a ideia de que, olha, se tu der liberdade para as pessoas vão cometer crime. E ele já, nesses 40 segundos aqui, ele já falou, ó, a gente vai continuar censurando atividades criminosas, perigosas e papapá. Tá? So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots. So we are gonna back to our roots, né? Que foi traduzido como origens, né? Mas roots é raiz, né? Então a gente vai voltar para as nossas raízes, né? O que é voltar para nossas raízes? É tentar resgatar a value proposition. Ó. And focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. Tá. Então, here is what we're gonna do, tá? Então, não sei se tu pegou em 1 minuto e 15 segundos o que ele fez. Disse oi, falou sobre o que ia ser falado, isso nos primeiros 8 segundos, soltou a value proposition, depois da value proposition ele contou os problemas relacionados a tentar fazer a liberdade de expressão acontecer, e daí no final ele disse que ele vai tentar voltar às origens, né? E vai tentar resgatar a value proposition. Daí aqui ele vai começar uma lista, a gente não vai ver isso porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas ele vai começar uma lista bastante grande sobre medidas, tá? Então a equipe dele elencou medidas e agora ele vai dizer as medidas elencadas pela equipe, né? Para resolver os problemas, tá bom? Isso aqui é um discurso bem feito, isso aqui é um discurso escrito por profissionais, né? Para passar uma mensagem rápida, clara e objetiva, né? Tinha uma outra coisa que eu prestei atenção aqui, tem uma parte que ele vai falar do Brasil. Aqui, ó. Tá? Eu quero que tu preste atenção, vamos ver se tu vai ver uma coisa. Constitutional protections for free expression in the world. Presta atenção. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries... Viu? Não viu? Pois é. Aqui, nessa parte do vídeo do Mark Zuckerberg, tem um corte muito sutil, né? Que os bons cortes, eles são feitos de um modo que você não percebe que o corte aconteceu, né? Então, ó. In the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies... Antes dele falar Latin American countries, teve um corte, tá? Agora, o que eu acho que foi esse corte? Eu acho que esse corte, ele tinha falado Brasil. Eu acho que ele tinha falado Brasil, daí os caras falaram, não, é melhor não falar Brasil, cara, porque os caras tão doidos com a gente lá. É melhor falar outra coisa, tá? Daí foi feito um corte, tá? Mas, enfim. Só para te mostrar o que seria uma comunicação bem feita, tá? Então, isso é um exemplo de comunicação bem feita. Agora, como é que o governo poderia ter executado melhor a comunicação? Me diga que está gravando, se não estiver gravando eu vou ficar bem triste. Alô, tá gravando.
como é que o governo poderia ter feito melhor a comunicação? Ele poderia até pegar e dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uma grande polêmica que deu acho que foi no começo desse mês, foi o negócio de se tá caro, não compre, né? O governo literalmente mandou isso, cara. Tu tem noção que o governo do Brasil literalmente mandou isso, cara. O presidente chegou e falou assim: tá muito caro? Basta não comprar, irmão. Mandou o basta não comprar. Basta não comprar. Basta não comprar, irmão. Tá sem dinheiro? Basta não ser pobre. Não passou em concurso? Basta estudar, irmão. O problema disso, cara, é que é uma fala muito insensível, né? Parece que a pessoa tá se lixando, parece que tem aqueles liberal bunda mole, engravatadinho, assim, que, não, basta deixar o livre mercado agir. Tá ruim essa empresa? Basta privatizar, irmão, basta privatizar, sabe? Agora, o que o governo poderia ter feito, né? O governo poderia ter feito... primeiro, não deveria deixar o presidente falar de um modo livre, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tu poderia literalmente copiar o discurso do Mark Zuckerberg adaptado para isso, né? Tu poderia chegar assim, companheiro. Eu não vou conseguir imitar a voz do Nine, mas é o seguinte. Ele poderia falar assim, olha, companheiro, o Partido dos Trabalhadores sempre se preocupou com o emprego e com o bem-estar nutritivo dos trabalhadores do Brasil. Pá, value proposition. Tá? Daí ele segue. Né? Entretanto, a gente tem enfrentado muitos problemas para conseguir trazer os alimentos baratos. Né? E daí vai elencando seca, problema de cadeia distributiva, pá. Dentre um desses problemas estão pessoas que especulam com alimentos. Né? Então ele está apresentando os problemas que está impedindo ele de cumprir a value proposition. Estão me ligando aqui, só um pouquinho. Alô? Tá, onde é que eu tava aqui, cara? O pessoal liga, me desconcentra tudo aqui. Mas o que eu tava falando aqui, ó? Eu tava falando em termos de... Tá, o Nine deveria apresentar a value proposition, que não necessariamente precisa ser verdadeira, tá? A gente sabe que eles não se importam tanto assim com o povo, mas o que importa é o que é dito, né? Então, eu me importo com a saúde alimentar da população brasileira. Entretanto, eu não tenho conseguido resolver a situação porque e tem pessoas que estão especulando em cima dos alimentos. O que não é verdade também, a gente sabe, mas ele pode mandar essa aí. E, portanto, a gente vai tomar tais medidas para remediar essa situação. Dentre elas, fique atento o consumidor, porque se alguém estiver ofertando um produto muito mais caro que o normal, é um especulador e, portanto, não compre. Tá entendendo? A mesma coisa pode ser falada de um modo muito mais efetivo, de um modo muito mais... Agora, se você deixar o Lulão falar descontrolado, ele vai mandar um basta não comprar, irmão. Basta não comprar. Entendeu? Que nem eu falei, a comunicação ela é uma boa ideia. Só que ao mesmo tempo que ela é uma boa ideia, ela precisa ser bem executada e não está sendo bem executada. Porque pessoas que... Acho que é um cara lá, não vou ficar xingando a equipe do governo, né? Mas botaram os caras que... Não dá, meu. Não dá, pô. Não dá, né? Então o que acontece? Quando você tem a boa ideia e ela é mal executada, muitas vezes ela acaba piorando a situação, né? Então um exemplo clássico disso é quando tem um médico que está bem intencionado e põe um remédio ali na pessoa e a pessoa piora, né? Porque aquele remédio não deveria ter sido colocado daquele jeito, ou deveria ter sido uma dosagem menor, entendeu? Então não basta só a boa intenção, é necessário que a tua boa intenção ela envolva um plano bem executado para atingir o fim que você quer, que é aumentar a governabilidade para mover melhor a governança, tá bom? Basicamente é isso, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. Junto com as falas não roteirizadas, ou pelo menos não revisadas por uma equipe, está o fato de que o marketing do governo, a SECOM,
foi mudada de um modo que também não deu certo, né? Perfis de instituições sérias como o Bacen foram tomados por memes, e isso acabou por ridicularizar as instituições que precisam de uma imagem de seriedade para operar dentro da normalidade. Aqui é preciso ser dito uma coisa muito importante. Eu, Homero, adoraria passar num concurso do Bacen, viu? Eu adoraria ser um analista do Bacen, cara. Me põe lá no Bacen, bicho, implemento... Tá um problema para implementar o Drex, meu. Me põe lá no Bacen, me dá 30 pau por mês. Eu implemento o Drex na semana que vem, cara. Eu vou dizer que é maravilhoso, que é um negócio para dar segurança para as pessoas. Sempre que tu fala que vai dar segurança para as pessoas gostam. Foi que o Drex vai te dar segurança, o real digital, vamos botar aqui uma moeda de curso forçado. A gente pode controlar para que as pessoas não joguem no tigrinho, a gente pode dar uma validade no dinheiro, a gente pode botar aqui que você possa gastar o dinheiro só na sua quadra, porque daí a gente ganha o rico também, porque o rico não quer que o pobre venha gastar no condomínio dele. Então o rico quer que o pobre gaste lá na favela, então ele vai gostar do Drex. Então o Drex é um negócio maravilhoso, meu Deus do céu. Me põe no Bacen, cara. Cara, em questão, cara, pra ontem eu já implemento o Drex. Já põe um sistema de totalitarismo financeiro aqui, já tá rodando aqui, valendo aqui no Brasil, cara. Né? Mas voltando. Né? Esse comentário totalmente desnecessário, mas é uma coisa que eu adoraria passar no Bacen, viu? Meter um concurso de analista do Bacen. Nesse sentido, uma imagem de seriedade institucional é importante. Né? Mas o caso do Bacen é o seguinte, cara. Conforme eu já falei, né, a aparência de poder muitas vezes é poder, né? Então você não pode usar um perfil de uma instituição séria para postar um meme, tá? Isso isso descredibiliza a instituição, tá? E a instituição precisa da credibilidade para operar, tá? Então, acaba prejudicando as instituições, né? Como é o caso do Bacen. É preciso que você tenha muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, a equipe nova da Secom, os caras falam, vamos botar meme em tudo, vamos responder meme, pá, pá, pá. Tem que ter um limite, entendeu? Tem que ter um certo limite. Qualquer coisa assim que é, Banco Central... ministério, qualquer ministério, cara, não pode postar meme. Não tem meme. Eu tenho um ministério, não tem meme. A não ser que seja um ministério do meme. Criar um ministério pra postar meme, entendeu? Mas no geral, cara, tem que ter seriedade, tá? Não pode ser um negócio totalmente avacalhado, tá? Porque a imagem é importante, porque é aquilo que eu falei, a aparência de poder ela é uma forma de poder, né? Até escrevi aqui, ó. É sempre importante lembrar que a aparência de poder é uma forma de poder, uma vez que o poder, em muitos casos, possui uma natureza social, né? O poder ele tem muitos tipos, né? Você pode ter o poder informacional, o poder cultural, o poder militar, tem vários modos de você ter poder, tá? E um deles é esse poder social, e o poder social ele se dá meio através da credibilidade, tá bom? É mais ou menos nesse sentido que funciona. Então esses são os meus comentários sobre a comunicação do governo. Se o governo quiser me contratar para melhorar eu resolver os problemas, eu resolvo. É só me botar no Bacen. Me põe no Bacen lá que eu já resolvo tranquilamente. Já implemento o totalitarismo digital aí financeiro. Brincadeira, jamais trabalharia para esse governo. Bom, segundo tópico, né? A oportunidade perdida. A estratégia do governo de censurar e prender opositores políticos também não deu 100% certo. Em alguns casos, essa estratégia até que funcionou. Mas a percepção que temos é que essa estratégia foi muito menos intensa do que o necessário para manter o controle dos opositores. A oportunidade política dos atos de 8 de janeiro, sendo um inside job ou não, foi mal aproveitada, pois deveria ter sido melhor usada para criar mecanismos de controle informacional. Aqui eu só estou dizendo o seguinte, isso aqui é value free analysis, tá? Então eu não estou dizendo se eu gosto ou não de controle informacional, tá? Eu estou dizendo que foi uma oportunidade perdida, né? Então era necessário para o governo controlar muito mais o discurso do que ele conseguiu. Tá? E durante esses 2 anos ele teve muitas boas oportunidades para fazer isso e acabou não conseguindo. A gente pode especular por quê, né? Talvez eles achassem que o Trump não ia voltar, alguma coisa, tá? Nesse sentido ia acontecer
Eu não sei o que eles estavam pensando, tá? Mas eu vejo que foi de um ponto de vista da estratégia do governo de controlar a opinião pública, eu penso que isso aí foi uma oportunidade perdida por parte deles, tá? Inclusive o 8 de janeiro, né, cara? O 8 de janeiro tinha que ter sido melhor usado, né? Independentemente se ele foi um inside job ou não. Se foi armado pelo governo ou se não foi armado pelo governo, tá? Você poderia usar o 8 de janeiro para impor mecanismos de controle mais efetivos, tá? E por alguma razão não foi feito, né? Talvez porque eles acreditem em liberdade de expressão, eu acho que não. Ou talvez porque eles não conseguiram, tentaram, não tinham apoio, né? Não sei o que aconteceu, mas foram 2 anos, cara, que ali foi a melhor janela de oportunidade até então para poder controlar tudo assim num modo mais tirânico, né? Isso é um grande problema, né, pro governo, porque uma coisa que eu penso, né, é que não existe governo que sem controle sem controle informacional. Todo governo precisa de controle informacional, de um certo nível de controle. Alguns mais que nem a China, alguns menos que nem os Estados Unidos, mas todo governo, a liberdade de expressão, cara, não é um negócio que pode existir, tá? Esse é o ponto. Pega, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ah, tu dá liberdade, não sei o quê, mas os caras estão mexendo em algoritmo toda hora, tá? Então, certas ideias são livres para ser faladas nos Estados Unidos, mas elas não vão ser impulsionadas por algoritmo, tá? Isso aí é controle controle informacional, tá? Então, não existe país sem controle informacional. Claro que tem uns que controlam mais, tem uns que controlam menos. Mas é necessário controle informacional e eles não conseguiram fazer controle informacional. E agora eles estão com uma série de problemas que eles vão ter que enfrentar nos próximos 2 anos, tá? Por causa dessa coisa que eu falei que foi a oportunidade perdida. Tá bom? Mas vamos ver o que eu escrevi aqui que eu não me lembro. Em 2025... os meios de ação das forças repressivas e censuradoras do sistema foram dirimidos, né? Diminuído é diminuído. Palavra bonita para você usar numa redação e tal, né? Vamos de novo. Em 2025, os meios de ação das forças repressivas e censuradoras do sistema foram dirimidos de um modo que tudo indica que as coisas ficarão cada vez mais fáceis para os opositores do regime, que é um grande problema para o regime. Assim como a estratégia de comunicação do governo foi mal executada, a estratégia de aumentar o controle informacional também foi. Tá? Então você tem uma falha dupla do sistema contra o povo, né? Então você teria que ter uma boa comunicação, não tem, e você teria que ter um controle informacional muito grande, também não tem. Podemos especular que talvez a falha dessa implementação tenha se dado porque muito do sistema de repressão informacional foi direcionado a pessoas irrelevantes politicamente, como Alan dos Santos, né? Eu sou homem, porra! E Monark. Já começou! Acorda, já começou! Talvez se os esforços tivessem sido direcionados para outros alvos, teríamos no Brasil um sistema de controle informacional muito maior. Né? Em outras palavras, a oportunidade foi perdida. Né? Então, por que o Supremo tem que ir atrás do Monark, tem que ir atrás do Alan dos Santos? Tá entendendo que não há racionalidade nisso? Parece que é só indo na raiva, entendeu? E aqui o ponto é o seguinte, cara, se você for instaurar um estado de exceção, se for instaurar um totalitarismo, um totalitarismo juristocrata, alguma coisa, cara, o mínimo que você tinha que fazer é ler Carl Schmitt, né? Ainda mais por ser um totalitarismo juristocrata, pô, né? Então, quer dizer, ó, se tu quer montar um sistema de exceção, tá? Sistema de exceção, tu precisa de 2 coisas. Tu precisa de um sistema que seja racional, tá? E impessoal. Tá? O sistema de censura do Brasil, ele não é racional, né? E ele é pessoal. Então você tá indo atrás de pessoas, cara, que são pessoas irrelevantes, que nem o Alan dos Santos, cara. Pô, o Alan dos Santos, com todo respeito, mas ele é um coitado, bicho. Pô, o Alan dos Santos é um coitado, meu. O Monark até não é tão coitado, porque o Monark é multimilionário, né? Mexeu com Bitcoin, não sei o que, ganhou um monte de dinheiro lá. Claro que ele perdeu um monte de dinheiro, se for pensar em custo-oportunidade ao sair do Flow.
Mas ele não é um coitado. Já o Alan é meio um coitado. Então, pô, você vai perder seu tempo com isso, cara? Hein? Não era mais fácil você voltar a máquina de censura em cima de... Não vou dizer. Não vou dizer. Não vou dizer, tá? Mas existiriam alvos melhores, né, do que esses caras para você mover a máquina de censura. E esses alvos, se pressionados, poderiam consolidar melhor o poder de censura do que ir atrás do Alan e do Monark, tá? Não vou falar sobre isso, né? Não vou dar ideia. A não ser, claro, que você me ponha no Bacen, me passe no concurso do Bacen, né? Daí, meu amigo, cara... O que eu botei aqui, ó? Aprendam com os alemães. Se for para instaurar um estado de exceção, monte um sistema racional e impessoal, né? E diria até mais, um sistema racional e impessoal voltado a dar uma solução final para um problema, tá? Não foi dada uma solução final para o problema da falta de controle informacional, porque o sistema ele não é impessoal, é um sistema pessoal. Ele é um sistema irracional, né? Ele não é um sistema no sentido de ser voltado a um determinado fim, tá? Então, foi perdida aqui uma oportunidade, tá? Não estou dizendo que as pessoas que estavam por trás dos mecanismos de censura eram pessoas burras, não, tá? Não eram pessoas burras, eram pessoas muito inteligentes, tá? Mas não foi bem executado, tão bem executado quanto deveria ter sido, tá bom? E para nossa sorte, tá? Que eu tô dando minha opinião, tá? Então aqui é tudo que tá escrito aqui é tipo, eu só estou constatando um fato, não tô te dando a minha opinião, tá? Mas, já te dando a minha opinião, eu acho que é ótimo que a sua oportunidade foi perdida, porque a gente daí tem um pouco mais de liberdade de expressão aqui no Brasil, tá bom? Ponto 3. Falta de alternativa ao lulismo. Então, a esquerda nacional é refém do Lula. Todas as tentativas de se criar alternativas a ele dentro do campo da esquerda falharam. Todos os partidos políticos de esquerda estão, de um modo ou de outro, subordinados ao lulismo, incluindo o PCdoB, o PSOL, o PDT e até mesmo o próprio PT, né? O PDT, bicho, eu assisti uma entrevista esses dias acho que é do Lupe, o presidente do partido, o cara que manda no partido, o cara sequer cogita ter um candidato próprio. Ele já, não, a gente tá com o Lula, estamos com o presidente Lula, porque o Lula botou ele no ministério lá, o cara tá tranquilo. O PDT vai acabar, né, meu? Não tem muito... Ou ele vai ser a nova esquerda mesmo, ou vai acabar, né? Porque as próprias pessoas que estão comandando o PDT já não têm vontade de tentar vencer, né? Então já estão tudo subordinado ao lulismo. It's over, brutal, mogados, né? E até o próprio PT, né? Ele está escravo do lulismo, porque o lulismo ele é maior que o PT. O PT sem o lulismo praticamente acaba, né? Ninguém vai votar em Gleisi Hoffmann, em Fernando Andrade, né? Então... Tu tem uma figura personalista e todos os outros partidos já tentaram apresentar alternativas, né? Tentaram botar o Boulos, tentaram botar o Ciro, mas não deu certo, tá? De um certo modo, a esquerda nacional, guardadas as devidas proporções, está em um cenário similar ao cenário que antecedeu a morte de Alexandre o Grande da Macedônia, que é o seguinte: ninguém sabe o que acontecerá depois do que todos sabem que irá acontecer. Que frase é essa, Homero? Que frase sem sentido? O que está dizendo? De um modo mais simples, todos sabem que Lula morrerá em breve, né, politicamente falando. Entretanto, ninguém sabe o que vai acontecer com a esquerda depois que ele morrer. Então é o mesmo cenário do Alexandre o Grande, guardadas as proporções, né? Então você tinha um grande líder ali e todo mundo tá vendo que ele vai morrer, que ele tá ruim, que ele tá nas últimas. Mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que vai acontecer quando ele morrer. No caso do Alexandre o Grande, né, o império se fragmentou em múltiplos pequenos reinos, né? E talvez esse seja o futuro pós-Lula, né? Então o Alexandre o Grande ele era uma força unificadora que, ao morrer, gerou uma descentralização do poder. Talvez tenhamos diversas facções da esquerda brigando entre si para tentar, em vão, restaurar o império personalista, assim como aconteceu com Alexandre, né?
Então, quando o Alexandre morreu, todo mundo tentou ser o novo Alexandre. E começou uma brigaiada louca e ninguém conseguiu ser o novo Alexandre, ninguém conseguiu reunificar tudo e formou-se reinos descentralizados, né? O gordão crânio provavelmente adoraria isso, né? Oh, o reino descentralizado e distribuído. Vá, cara. Cara. Bom, enfim. Tem uma figura aí, se você estiver ouvindo, dá um alt tab aí, né? Um mural com uma figura, tá? Onde supostamente é o rosto do Alexandre o Grande, né? Com um olho desnecessariamente grande, né? Ninguém tem um olho tão grande assim, né? Mas naquela época eles não eram muito bons em proporções, né? Esse mural, a título de curiosidade, deixa eu ver quanto tempo que tá isso aqui. Tá, eu vou rapidamente então. Título de curiosidade é o seguinte, né? Tem esse mural, ele é uma gravura, ele é um pedaço de um mural maior, né? E esse mural maior, ele era um mural que estava na casa de um nobre romano no século 8 a.C. Se não me engano, 79 ou 78, não me lembro de cabeça, tá? E na cidade de Pompeia, né? Daí a cidade de Pompeia foi engolida pelo Vesúvio, né? Morreu todo mundo na hora, assim, acabou tudo, né? E a casa dele ficou soterrada parece que foi achado em 1600, 1700 depois de Cristo. Então ficou enterrado, esse mural ficou enterrado por mais de 1000 anos, 1600 anos por aí, pouco mais até. E daí ele foi achado e essa gravura desse mural representa uma batalha que o Alexandre o Grande fez no século 3 a.C. contra acho que é o Darius I da Pérsia, tá? Ou era o Darius II, acho que era o Darius I, né? E daí a partir daí se achou aquilo que seria o rosto do Alexandre o Grande, né? Seria a representação do Alexandre na época, né? A gente tem que agradecer isso aí, porque daí gerou no Civilization 5, no jogo, né? Gerou-se o Alexandre o Grande mais ou menos parecido com isso aqui, né? Porque se fosse que nem a rainha bruxa Dido, o Civilization 6, eles, vamos fazer ela negra, por quê? Porque sim, entendeu? Mas no Alexandre, apesar dela ser retratada historicamente como uma mulher branca, né? Como ela era síria, eles fizeram meio síria, meio negra, meio bronzeada, não sei o que, né? O que não faz o menor sentido, né? Porque o Bashar al-Assad é sírio e é branco também, né? Então você não tem como afirmar que a Dido era da cor do povo sírio, só porque ela era a líder da Síria na época. Mas enfim, isso aí é um detalhe, né? A agenda woke aí pegou violenta aí no Civilization 6, até o 5 a representação da Dido era uma representação fiel, assim como a representação do Alexandre também, né? Mas do 6 em diante, a agenda woke ele pegou muito forte ali, intancável. E daí, assim, só voltando à história, né? Daí, nessa cidade de Pompeia, né, foram achadas essas obras de arte, não foi só essa obra que foi achada, né? E tem muita gente que diz assim que não, porque o povo romano ele era um povo moralizador, não sei o que era um povo que dava uma moral para as pessoas na época e tal, né? Como se quem não fosse romano fosse degenerado, né? Isso é mentira, tá? Isso aí não condiz com a história, inclusive porque em Pompeia, né, quando eles desenterraram Pompeia, eles acharam o lupanar. Lupanar é um nome antigo para você falar uma zona, né, um bordel, né? E lá no bordel foi encontrado retratos, né, pinturas assim, de umas mulheres com as pernas abertas, os caras chupando as mulheres lá, cara. Daí veio a Igreja Católica, acabou com isso daí, o pessoal... a Igreja Católica acabou com o Império Romano, cara. Vai te lascar, porra. Os romanos degeneraram pra caramba. A Igreja Católica fez um favor, cara, de botar uma ordem lá, porque... Procure aí, cara, em Pompeia, as obras de arte achadas em Pompeia, tem um lugar que era o lupanar, e daí tu vai ver as imagens do lupanar, é só as putarias, assim, é um negócio que não caia na conversa de que Roma era um elemento moralizador, que não sei o que, não, tá? Degenerado também, tá? O elemento moralizador real é a Igreja Católica, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque essa é a mesma visão do bispo Agostinho de Hipona, né? Então, o Santo Agostinho, né, sobre o Império Romano.
Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? Não vamos alongar muito, né? Seguindo o texto aqui, ó. Junto a isso tem também o fato recente de que a popularidade do presidente despencou, segundo recentes pesquisas. Essa queda de popularidade tem sido mostrada, inclusive em pesquisas de institutos que geralmente são favoráveis à esquerda em suas pesquisas, né? Então, de um certo modo, ele está morrendo politicamente, né? Aqui devemos ressaltar o fato de que não acreditamos em nenhuma pesquisa eleitoral, tá? Então, estou te dando minha opinião aqui em termos de pesquisa, eu sou negacionista, total. Assim. Eu nego que a pesquisa é uma boa ferramenta para prever o futuro, tá? Por quê? Pois já foi provado empiricamente que elas possuem grandes índices de erros e não são confiáveis, né? Então já foi provado que elas erraram muitas vezes e por elas terem errado muitas vezes, e principalmente em momentos decisivos, isso me leva a uma conclusão de que elas não são confiáveis, tá? Então é uma conclusão empírica, não é tipo um achismo. Eu acho que a pesquisa não significa... Não, estou falando empiricamente, já foi demonstrado que elas erraram muitas vezes em muitos casos, tá? Quem não lembra dos erros de 15 pontos percentuais favoráveis à esquerda nas pesquisas da eleição de 2022, né? Os caras, em 2022, eu não lembro se era 15 ou se era 13, que o Bolsonaro ficou, acho que 15 pontos acima do que as pesquisas diziam, né? Pô, daí é fácil, né? Se é pra fazer uma pesquisa desse jeito, aqui outra pesquisa Instituto Homero, com a margem de erro de 15 pontos percentuais para mais e para menos. Pô, se é assim também eu faço, pô, né? Então assim, não acredito em pesquisa, tá? Mais uma vez dizendo, não acredito não por achismo, mas por comprovação empírica de que elas erram muito, tá? O que nos chama a atenção, no caso das pesquisas, é que elas despertam em nós o questionamento. Por que foi mostrado que o governo é impopular só agora? Agora elas descobriram que o governo é impopular? Será que agora elas encontraram uma metodologia correta? Obviamente que não. Mas agora elas decidiram mostrar o que todo mundo já sabe. Por quê? Né? Então, no parágrafo de cima eu estou dizendo para ti, eu não acredito em pesquisa, mas o que me chama a atenção na pesquisa é o fato de que agora eles estão mostrando a verdade. Por que eles estão mostrando a verdade agora? Né? Será que eles são bonzinhos? Será que eles acertaram o método? Não. Não. Né? Ademais, por alguma razão, também por nós desconhecida, a grande mídia passou a fazer críticas abertas ao governo do PT, que até ontem para eles era um governo excelente. Tem algo mudando na grande mídia e nos seus institutos de pesquisa. Tem algo estranho acontecendo. Eu acho que se a Globo desembarcar do governo Lula, acho que it's over. Eles não vão fazer isso, cara. Dificilmente eles vão fazer isso, mas eles não vão desembarcar do governo, né? Tô tomando aqui minha água com gelo aqui, ó. Também tem um gelo dentro aqui. Tem um ouvinte que fica muito bravo quando eu tomo água. Seguindo. Os grandes tubarões do Centrão, por sua vez, sabem, tá faltando uma concordância aqui. Os grandes tubarões do Centrão, por sua vez, sabem que existe sangue na água. Especialmente agora que se especula de um possível impedimento do governo Lula. Que dificilmente acontecerá, pois nothing ever happens, né? A coisa não... vamos fazer impeachment, mas não vai acontecer nada, tá? Por quê? Porque geralmente não acontece nada, né? Mas mesmo que não aconteça o impedimento, né, o mero fato de se cogitar isso, que isso possa acontecer, já liga o alerta a todo o Centrão. Já mostra a fraqueza do governo. O Centrão tem pessoas muito boas em farejar sangue na água, e de agora em diante as coisas tendem a ficar mais difíceis para o governo, né? Então, quando o governo demonstra fraqueza, né, a gente vai voltar ao negócio da governabilidade. Ele não demonstra legitimidade, né? Ele não tem governabilidade e vai ficar cada vez mais difícil para ele mover a máquina pública na direção que ele quer, engrenagem, tá? Porque não tem graxa. Então, a aparência de poder ela é uma forma de poder, né? Só que a aparência de fraqueza também ela funciona do modo
Deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui. Se por um lado a aparência de poder aumenta o poder do governante, a aparência de fraqueza atua de modo contrário, diminuindo o poder do governante, né? Então, quando o governo está em uma situação onde ele está ameaçado, não tinha botado a tela cheia, onde ele está sendo ameaçado de sofrer o impeachment, não sei o que, isso aí, por si só, a possibilidade das pessoas pensarem em fazer o impeachment já é um sinal muito grande de enfraquecimento, já é um animal sangrando na água, entendeu? Daí o pessoal do Centrão vai dizer, você quer meu apoio? Não, então tu tem que pagar mais. Então vai ser mais complicado, tá? Então a questão da popularidade, ela influencia na legitimidade, que influencia na governabilidade, que vai influenciar na governança e que vai influenciar no preço a ser pago do estamento burocrático do Centrão. Para o Centrão operar contigo, você vai ter que pagar mais para eles se você for considerado um governo ilegítimo, né? Se você for considerado um governo fraco, né? Então a situação do governo atual do Brasil tem ficado cada vez pior em virtude da falta de legitimidade do governo, né? Em virtude de uma série de erros que foram cometidos, incluindo esses erros de comunicação, né? Do basta não comprar, irmão. Você falar assim, basta não comprar, irmão, isso aí tem um custo, tá? Tem um custo político, não é só, vou meter o louco aqui, não, isso aí tem custo, tá? E as pessoas de Brasília, que nem eu falei, eles são que nem um tubarão, cara. O tubarão, ele fareja uma gota de sangue na água a 1 quilômetro de distância, né? Claro que ele não é assim que nem os filmes, que tipo, que ele fareja e ele já vai direto. Não, não é assim que funciona. Meu telefone tá tocando aqui. Mas ele percebe que tem algum animal sangrando na água a 1 quilômetro de distância, tá? E o pessoal da política fisiológica, ele tem essa percepção. Então, se eles estão vendo que o governo está ficando ruim, cara, na hora eles aumentam o preço. Na hora, né? Então, na hora fica mais difícil você mover a engrenagem, tá? Esse é o ponto. O que eu escrevi aqui? Você sabia que um tubarão branco consegue farejar uma gota de sangue na relação de 1 parte para cada 1 milhão de partes de água? Né? Esse é o tubarão branco. Se não me engano, o tubarão branco ele é o que fareja melhor. Parece que o tigre também. Tem várias espécies de tubarão que farejam muito bem, né? Tem também uma outra questão, bem mais especulativa, né? E se as Big Techs estão manipulando algoritmos secretamente para ocultar os bons feitos do governo Lula e mostrar bastante os erros e os vídeos de críticos do governo? Isso está em curso uma operação de guerra informacional. Isso explicaria a queda na popularidade refletida nas pesquisas. Supondo que as pesquisas forem verdadeiras, eu não acredito. Mas enfim, isso é só uma especulação, né? É mais um daqueles cenários onde eu penso que isso poderia estar acontecendo, porque se eu estivesse no controle da CIA, eu faria isso. Tá? Então, a gente volta naquele assunto do vídeo do Nicolas, né? Como é que um vídeo chega a 300 milhões de visualizações no Brasil sem o apoio do governo, sem o apoio do serviço de inteligência americano? Não chega, né? Se aquele vídeo foi longe, é porque foi deixado aquele vídeo ser longe, né? E se a popularidade do governo tá baixa, talvez exista uma operação aí secreta para diminuir o poder do governo através do controle dos fluxos de informação pelas Big Techs, né? E eu apostaria que isso está acontecendo, porque, que nem eu falei, se eu tivesse no controle da CIA, eu faria isso, tá? Então eu penso que talvez eles estejam com isso em curso, e talvez por isso que a popularidade dele está baixando. Se bem que eu não sei, cara, porque pode ser isso, pode, mas daí é especulativo, né? Pode ser que a popularidade dele está baixando, porque de fato eles estão errando muito na comunicação, né? Então, pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser um pouco de cada, a gente não sabe, né? Mas enfim, só uma especulação. Ponto 4. A lenta volta do nacionalismo. Tem um bonezinho até bonitinho, viu? Até gostei. Não gostei que a cor é azul, né? A cor do Brasil é verde e amarelo, né? O azul é uma cor secundária ali do Brasil, né? Mas não quiseram botar verde e amarelo, a gente sabe por quê, né? Frase boa, mas meio duvidosa, né?
Qual que é a próxima, né? Brazilian über alles, né? Que nem o Deutschland über alles. Referências históricas, né? Mas enfim. À medida que o processo de desglobalização no mundo for avançando, é natural que ter-se-á no Brasil e no mundo um aumento significativo dos nacionalismos, né? Já estamos prevendo essa tendência desde 2017, né? Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei! Eu sou o avisão, eu avisei! Que delícia, cara! Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei, meu Deus do céu! Obrigado. Eu entendo o Nando Moura, cara. O Nando Moura, quando ele manda assim, eu avisei que isso ia acontecer. Isso aí dá uma satisfação pessoal, cara, enorme. Você fica assim, porra, eu avisei. Fala aí, cara. Você tá me ouvindo aí? Fala aí na frente do computador que você vai ver. Eu avisei. Isso aí dá um prazer mental enorme, cara. Só não dá o prazer mental maior do que o prazer do libertário ao ouvir um argumento não libertário, que ele põe a mãozinha aqui e fala assim, ai, Homero, ai. Esse ai é um negócio que é tão bom, cara, que tu fica, ai. Vamos seguir. Então eu tô falando da tendência de desglobalização, né, que está gerando a volta do nacionalismo, né? Aqui tem eu ia comentar um discurso do J.D. Vance, mas é muito chato, tá? Então não vou comentar. Mas basicamente o J.D. Vance chegou para a Europa e falou assim, chegou lá para a elite europeia, né? E falou assim, pessoal, agora vocês têm que se adaptar aos valores americanos, vocês têm que seguir o livre discurso e se virem aí vocês, sigam o discurso de vocês, né? Quer dizer, sigam o discurso americano, senão vocês não estão alinhados com os americanos, né? Eu imagino a elite europeia deve ter olhado assim e falado assim, mas quem que é esse jeca colono aqui do cinturão da ferrugem para chegar aqui e dizer como é que a gente tem que viver, né? A postura do J.D. Vance de chegar e subir num patamar e falar, pessoal, agora vocês vão ser não sei o que lá, isso é um sinal da desglobalização, tá? E é algo necessário que o europeu ouça para entender que o americano não é amigo dele, tá? Então o europeu tem que vir um americano colono, um jeca lá do cinturão do Rust Belt, né? Tem que chegar o jeca lá e começar a mandar no europeu para o europeu se ligar, né? E é interessante que esse discurso que o J.D. Vance fez, o pessoal pegou a mensagem, porque quando ele fala sobre a liberdade de expressão e o povo europeu, para as elites europeias que estão ali, cara, quase ninguém bate palma. Fica um clima muito merda, assim. Fica um clima todo mundo com cara de assim, total, assim. O pessoal fica... E um ou outro bate palma ali, mas é uma palminha, assim, bem protocolar, entendeu? E eu acho ótimo, entendeu? Eu acho maravilhoso, entendeu? Que o J.D. Vance chegue e mande a real, assim, pra Europa. Eu acho que o Brasil também precisa disso, tá? Uma parte da direita brasileira precisa disso, entendeu? Precisa que o americano chegue aqui e prejudique diretamente o Brasil, cara. Pro direitista médio entender que o americano não é seu amigo, né? Que o americano quer mandar em você. Não existe parceria, né? Então, quer dizer, o J.D. Vance chega, vocês têm que seguir os valores americanos. Daí o europeu deve ter olhado assim, mas até ano passado eu tava seguindo. Até ano passado eu tava com os valores, agora não tô mais com o valor americano. E se daqui 4 anos vocês mudar os valores americanos, eu tenho que mudar também? Não, vai pro caralho, né? Esse é o sentimento da elite europeia, e eu tô sentindo um clima de conflito, cara, que é um clima que é o surgimento, o ressurgimento do nacionalismo. Tá vindo, entendeu? Aos poucos tá vindo, e o trumpismo e o J.D. Vance e toda aquela galera, nesse sentido, eles são aceleracionistas do processo de desglobalização, e eu acho ótimo, tá? Então vai lá, cague regra em cima do europeu. Ferre o europeu. Começa uma guerra na Europa, destrua o Nord Stream e daí depois chegue e jogue o Zelensky no colo da Europa por uma guerra que você fez, né, para ferrar com o europeu. O europeu precisa, tá?
O europeu precisa para entender, para voltar ao nacionalismo. Mas, enfim, isso é só um adendo, né, ao discurso do J.D. Vance, né. Vamos voltar aqui. Já estamos prevendo essa tendência desde 2017, quando começamos nossos estudos sobre Adriano Benayon. A obra Globalização versus Desenvolvimento foi bastante esclarecedora naquela época, sendo uma boa previsão do que estava por vir nas próximas décadas, né? Essa obra do Adriano Benayon, ela é interessante porque ela mostra que a globalização, ela tem o efeito negativo de você, no Brasil pelo menos, né, de você gerar um processo de desindustrialização, porque a partir do momento que você descentraliza cadeias produtivas, não há por que ter uma indústria no Brasil se você pode comprar o mesmo produto numa indústria muito mais barata na China. Então, a indústria que desenvolveria o país já não vai desenvolver mais. Pelo contrário, a globalização vai te fazer ser refém da China. Tu vai virar refém de quem você compra o produto. Então, a globalização não necessariamente ela leva ao desenvolvimento, né? Existe uma crença por parte dos liberais lá do Milton Friedman de achar que você vai globalizar as coisas e o desenvolvimento vai acontecer. Nenhuma, tá? O que vai acontecer é o seguinte, tu vai globalizar, de fato você vai ter bons produtos pelo melhor preço, mas o seu país não necessariamente vai ficar desenvolvido. Não necessariamente a globalização vai levar ao desenvolvimento. E de fato, né, a globalização acabou sendo muito ruim para os Estados Unidos, né, que perdeu o parque industrial dele, o Brasil também, mas o Brasil perdeu lá no consenso de Washington, lá, e virou um grande país agrícola. O fato do Brasil ser uma grande potência agrícola se deve à globalização, tá? É um processo da globalização. Então não é assim, basta industrializar, irmão. Quer desenvolver o país? Basta industrializar. Não tem como industrializar-se enquanto o processo for global. Enquanto ocorrer a globalização, não tem como industrializar, né? E o processo de desglobalização, ele está acontecendo, tá? Então vai ter produtos mais caros, mas talvez você tenha alguma coisa ali de tentativa de reindustrialização. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? No Brasil de 2025, o processo de ascensão dos nacionalismos está começando a ganhar força no debate público nacional. Infelizmente, tanto na esquerda quanto na direita, essa pauta ainda se apresenta de um modo extremamente cringe, blue pill, beta, não estoico e intancável, né? Então tá vindo aí um nacionalismo brasileiro, tá? Mas tá vindo de um jeito, cara, que, meu Deus do céu, cara, por que, cara? Por que, cara, né? Vamos lá, vamos ver a esquerda primeiro, né? A esquerda petista apresenta o seu nacionalismo através de uma perspectiva hipócrita, uma vez que, até uns meses atrás, afirmava e facilitava o trabalho de mecanismos alienígenas, transnacionais de controle territorial indireto atlantista, né? Então as famosas ONGs, né? O que é uma ONG? Ela é um mecanismo alienígena transnacional de controle territorial indireto atlantista. Uma boa parte, não todas, evidentemente. Quer dizer, então, até um mês, dois atrás, o PT tava full fechadão com ONG, enchendo de ONG lá na Amazônia até infinito, pegando fundo europeu entendeu? Abrindo mão da soberania nacional na Amazônia, né, para conseguir o apoio europeu, dinheiro europeu, americano, né? Mas agora é nacionalista. Não, agora eu vou pegar o boné aqui, ó. Não, agora vamos botar o boné. O Brasil é dos brasileiros. Porra nenhuma, cara. Vocês não se importam, cara. A esquerda não se importa com o nacionalismo. Por quê? Porque o comunismo, ele é transnacional. O comunismo, isso aí eu tinha que ter separado. Tem um texto do Marx onde ele fala o nacionalismo para o Marx, ele é uma etapa para você chegar no comunismo. Não é o fim. O nacionalismo é um meio. O objetivo do comunista é acabar com as nações, é ter uma única grande nação do proletário, tá? Então o nacionalismo, ele é uma coisa que a esquerda não tolera, né? A esquerda ideológica, né? Por isso que o PT não usa a bandeira do Brasil, porque ele não é nacionalista, não há perspectiva de Brasil. O que o PT faz com o Brasil é usar o Brasil como um meio para gerar uma pátria grande de esquerda, porra. Ora, isso aí é o Foro de São Paulo, porra, que nem diria o Olavo. Mas por quê? Porque pro esquerdista, o nacionalismo, ele é um meio. Então não existe regime de esquerda que não vamos exaltar o Estado-nação porque a gente gosta do Estado-nação. Não. O Estado-nação está sendo usado para você chegar no patamar superior, entre aspas,
da vida humana, que é o comunismo. Tá? Então, eu não acredito em nenhum nacionalismo dito de esquerda, tá? Porque a esquerda ela leva ao comunismo, a não ser que tu seja de uma esquerda não comunista, né? Daí eu não sei que esquerda exatamente você é, mas a esquerda comunista, é impossível que exista nacionalismo de esquerda, tá? De uma perspectiva seguindo a linha do comunismo, tá? Mas esse é um assunto talvez para um outro vídeo, né? Mas tem uma citação do Marx, do Karl Marx falando, né? Que você deve usar o Estado Nacional para você chegar até um próximo fim, que é o mundo além do Estado Nacional, tá? Então, assim como o liberal o globalista ele quer acabar com o Estado-nação para descentralizar as cadeias produtivas ao máximo e gerar o culto lá, a eficiência do melhor produto pelo menor preço possível, no menor tempo possível, o comunista ele também não está preocupado com a nação, tá? Não existe isso, né? Inclusive ele vai dizer erroneamente, né? Ele vai dizer que a ideia de Estado-nação ela é uma invenção burguesa, né? Para remover a monarquia e tal. Mas esse é um assunto, que nem eu falei, esse é um assunto para um outro vídeo, né? Esse nacionalismo de esquerda começou a surgir dentro do petismo de forma tímida, recentemente, mas se manifesta já há algum tempo nas figuras do pedetista Ciro Gomes e do ex-comunista Aldo Rebelo. Talvez eu faça um episódio no futuro falando sobre esses dois nomes, mas agora não tenho muito interesse, né? Já o nacionalismo de direita, também com indícios de crescimento no Brasil, é igualmente lamentável. O grande problema da direita nacional é que ela é muito frágil ao vírus do americanismo. O americanismo, como todos sabem, é uma prática condenada pela Igreja Católica desde 1889, né, na Carta Apostólica Testem Benevolentiae do Papa Leão XIII. Se você quiser ler essa carta, você pode encontrar ela gratuitamente no site do Vaticano. Algumas têm corrigida em português, outras não. A maioria é em... Tu vai encontrar, no mínimo, uma tradução em italiano ou latim, tá? Mas tem umas que tu encontra em português, né? Se você quiser ler o problema do americanismo, segundo o Papa Leão XIII, você pode ver isso daí, tá? Então, o americanismo é pecado, você não deve ser um americanista. Ou você segue a igreja. Você pode escolher um dos dois. Ou você pode ser um americanista, ou você pode seguir a igreja. Tá? As duas coisas, não sei. A não ser que tu siga aquela vibe do liberal conservador. O liberal que se diz liberal conservador, porque daí ele é contraditório, a essência dele é a contradição, né? Daí sim, você pode ser católico, que segue o americanismo, que mostra o rabo da mulher, posta o rabo da mulher no Instagram, conservador, papapá, que nem o Baruch lá. Mas enfim, se tu quiser ser coerente dentro do catolicismo, você não pode ser americanista, tá? Esse é o ponto. A direita brasileira não apresenta muita resistência ao americanismo, muito pelo contrário, ela é extremamente receptiva. Em muitos casos é comum ver influenciadores de direita defendendo que o Brasil seja entregue ao EUA, assim como é possível ver influenciadores pedindo sanções americanas contra o Brasil, né? Eu até já falei sobre esse pessoal aí em outros episódios, não vou ficar me repetindo, né? Mas são pessoas que o cara foi embora do Brasil e o cara esqueceu que ele é brasileiro, né? O cara não consegue falar em português mais, né? Então tu vai ouvir o cara falando, metade do discurso dele é frase em inglês, né? O cara nem falar português, o cara tá tão consumido pelo americanismo, cara, que ele sequer ele consegue falar em português. Se o americano meter uma sanção no Brasil, esse cara vai bater palma pra sanção contra o Brasil, tá? Seguindo aqui. Inclusive o próprio Jair Bolsonaro recentemente disse que, se eleito, irá tirar o Brasil dos BRICS. Eu botei um link da matéria, caso alguém queira ver. Não só isso, ele falou que ia tirar o Brasil dos BRICS e ele falou que ia dar bases para os americanos no Brasil, cara. Uma coisa que... Essa é uma fala lamentável e irresponsável por parte do Bolsonaro, né, e só reforça o fato que a direita nacional não possui anticorpos ao vírus do americanismo. Pelo menos não a maior parte dela, né? Então isso é um problema dentro da direita brasileira, principalmente dentro do bolsonarismo. Já falei sobre isso.
esse é um dos porquês eu não tenho muito. Eu não me sinto confortável em dizer que eu sou um bolsonarista. Esse é um dos porquês, porque o bolsonarismo, ele tem umas coisas, cara, que tu não entende, tu não consegue entender de um ponto de vista nacionalista. O cara, tipo, fica. É um entreguismo imenso, cara. É um negócio que, pô, vou privatizar tudo, vou tirar o Brasil dos BRICS, vou botar a base americana, não sei o que. Por quê, cara? Por quê, cara? Por quê, meu Deus do céu? Por quê? Tá, não vamos estressar. Vamos tentar ser racional e vamos tentar explicar, tá? Se eu pudesse falar pro Bolsonaro, eu falaria o seguinte, olha, cada fala ela possui uma implicação política, e cada implicação política ela tem um ganho e tem uma perda, uma perda, né? Então, o que você ganha dizendo que você vai tirar o Brasil dos BRICS e botar a base americana e vender o país inteiro, privatizar tudo? O que você ganha com isso? Você ganha apoio americano, tá? Só que, ok, beleza. Mas tu entende que esse apoio americano você já tem? Tu entende que tu já tem esse apoio americano? Tu não precisa mais, tu não precisa se vender mais, porque o Trump já gosta de você e o Trump já tá trabalhando para você voltar. Você entende que você não precisa dar esse tipo de sinalização? Tipo assim, você ganhou aquilo que você já tem. Ou seja, você não ganhou nada, pô. Agora, que nem eu falei, a decisão política ela tem um ganho e tem uma perda. E o que você perde dizendo que você vai privatizar o país inteiro, que você vai tirar o Brasil dos BRICS, que você vai botar bases americanas no Brasil? Bom, em primeiro lugar, ao dizer que você vai botar a base americana, você perde apoio dos militares dentro do brasileiros, tá? Então você perde apoio do militar, tá? Começou aí, tá? Segundo lugar, você perde apoio do agro brasileiro, porque o Brasil vende e exporta muito alimento para os BRICS, tá? Você perdeu apoio do militar, perdeu apoio do agro, e ao vender o país inteiro em privatização, você perde apoio do fisiologismo, né? E existe uma sanha muito grande do bolsonarismo de pegar e vender o país inteiro. Eu lembro que eles queriam vender os Correios, o Bolsonaro queria vender Correios, ele não vendeu por quê? Porque o Centrão não deixou vender. O Centrão, eu imagino o diálogo, acho que o Centrão deve ter dito, não, peraí, meu bom, não, você não vai vender isso daqui, não. Tô com um bruxo meu lá nos Correios, cara, na direção lá, a gente tá tomando conta do Postales. Postales é um fundo bilionário de aposentadoria lá dos Correios. A gente tá comandando Postales aqui, meu Deus do céu, porra, não, cara. Deixa o Postales com a gente, não vende o Correio, não mete a mão no Correio, cara, cara. Ó, vou privatizar isso daí, tá ok? Não vai privatizar. Eu vou privatizar. Não, pera, você tá entendendo? Você não vai privatizar. Mas é que eu vou. Não. Mas eu vou travar o seu governo inteiro. Tá bom, então não vou privatizar. Né? Então quem evitou que o país inteiro fosse privatizado não foi o PT, porque o PT naquela época não tinha dinheiro, foi o Centrão. Agora, quer dizer que o Centrão é ótimo, lindo, maravilhoso, nacionalista? Não, é fisiologismo, né? Não queriam perder cargo, não deixou privatizar. Mas voltando, tô dando uma volta muito grande, mas voltando para dizer o seguinte, tu perceba que quando você fala, olha, eu vou tirar o Brasil dos BRICS, tu tá perdendo o apoio do agro. Eu vou botar a base americana no Brasil, tu tá perdendo apoio do militar. Eu vou vender o país inteiro, tu tá perdendo apoio do Centrão. Pra quê? Para ganhar o quê? Para ganhar o quê? O apoio dos americanos que você já tem. Meu Deus, cara. Não dá, é muito mal assessorado, cara. É um negócio que não. É muito avacalhado, é um negócio que não. Os apoios a Israel também pra quê, cara? Não é problema nosso isso daí, meu Deus, cara. Pra quê, cara? Você ganha o quê com isso? Nada. E é ruim, me dói falar isso, porque eu prefiro o bolsonarismo do que o lulismo, tá? Eu me identifico mais à direita que com a esquerda. Só que eu não posso não falar isso, entendeu? Eu não posso fingir que eu não tô vendo isso. Porque isso é um problema recorrente. Não foi só agora que deu um deslize. Vou tirar o Brasil dos BRICS, não sei o quê. Não, já era antes. Já era Trump, I love you. Que ele foi com o coraçãozinho. Já era bater continência pra bandeira americana, entendeu? Daí não dá, porra. Talvez o Brasil seja aquilo que eu já sempre falo, que
que é os candidatos à presidência do Brasil, eles são uma disputa para ver quem vai entregar o país mais rápido. Talvez, no fim das contas, talvez seja isso, né? Então, é algo assim lamentável, né? Lamentável, não deveria ser feito, e é irresponsável, né? Porque perde apoio interno, né? E uma das condições que eu acho para o bolsonarismo voltar, ele precisa ter apoio interno, né? Ele precisa ter apoio interno e apoio externo, né? E apoio externo ele já tem, né? Agora parece que esse tipo de fala de que vou tirar o Brasil dos BRICS, isso aí prejudica muito o você buscar apoio interno. Infelizmente, isso, eu acho que isso é o grupo majoritário do bolsonarismo, infelizmente, tá? Então tem um monte de entreguismo dentro da direita brasileira. Como eu disse, eu acho um pouco melhor que o lulismo, tá? Porque o lulismo também ele é a perna aberta. Só que é mais um negócio de ONG, não sei o que, pauta cultural, entendeu? Mas o Bolsonaro também não foge muito disso, né? Não, infelizmente é isso, né? Não tem candidato realmente nacionalista. Eu acho que tinha que ser, cara, tinha que pensar um pouco antes de falar, entendeu? E é bem simples, o que eu ganho e o que eu perco. Se eu falar isso, o que eu ganho. Se eu falar isso, o que eu perco, entendeu? É bem simples. Um assessor dele poderia falar isso pra ele. Ó, você tem que pensar o que você ganha e o que você perde em cada fala que você vai dizer, pô. Mas enfim, só reclamando aqui, tá? O nacionalismo brasileiro caminha a passos lentos e problemáticos, tanto na esquerda quanto na direita. Mas pelo menos caminha, né? Antigamente, alguns 10 ou 20 anos atrás, essa pauta era totalmente desconhecida. Nesse sentido, as coisas parecem estar melhorando para o nacionalismo, né? Então, eu tô te mostrando que a situação do nacionalismo é um negócio terrível, tanto na esquerda quanto na direita, mas ao mesmo tempo eu vejo que algo mudou, né? E há 10 anos atrás não existia isso, esse tipo de discussão, né? 20 anos atrás também não. O último cara que fazia isso há 20 anos atrás era o Enéas, né? Antes do Enéas, talvez o Brizola, entendeu? Eu vejo que há um avanço ali do nacionalismo, mas tá muito lento, né? Talvez seja necessário aquilo que porque assim, tem gente que tá torcendo para vir uma sanção, tá? Pro Brasil, né? Uma sanção americana pro Brasil, né? E talvez seja isso que falte mesmo, né? Principalmente pro direitista brasileiro. O cara que tá torcendo, o neocon que tá torcendo, ele precisa quebrar a cara. Ele precisa quebrar a cara para aprender. É que nem os neocon com a guerra da Ucrânia, né? O PH Vox, o gordão Ucrânia, todo mundo torcendo, não, porque o Trump vai salvar a Ucrânia. Porra nenhuma. O Trump chegou lá, tá botando o rabo da Ucrânia, cara. Os Estados Unidos começou a guerra da Ucrânia, e daí depois fingiu que não é com ele e deixou pro europeu, entendeu? E o pessoal neocon achou que não, ele vai salvar a Ucrânia. Não vai não, cara, né? Porque ele tá pensando no dele, né? E o europeu deveria pensar no dele, e o brasileiro deveria pensar no dele. Mas a gente tem essa cabeça de que não, principalmente no Brasil, de que não, vai vir um americano e vai salvar o Brasil, vai ajudar o Brasil, né? O que é isso? Isso aí é a tendência é a cultura, o espírito português do sebastianismo, de achar que vai vir alguém de fora aqui e vai resolver o problema. Não vai, cara, tá? Quem vai resolver os problemas do Brasil é o brasileiro, né? Se um gringo intervir aqui em alguma coisa, vai ser para se dar bem em cima do brasileiro, tá? Não existe amizade, não existe... tamo junto aqui ideologicamente. Isso é ideologia, cara. É aquele que o Baster lá, do investimento, falava. Que é enrolação, pô. Ideologia é bullshit técnico. Essa era a palavra que ele falava. Isso é bullshit técnico. É assim, aqui a nossa ideologia, logo me entregue tudo que você tem. Ponto, isso é ideologia, tá bom? Estou te apresentando o que é ideologia. Então, é bullshit técnico puro, né? Tem muita gente, principalmente na direita brasileira, que acha que vai ser salvo, não sei o quê. E eu penso que tem muita gente quebrando a cara com o Trump, entendeu? Tem muita gente, o pessoal neocon, né? Esse dia eu vi uma live do PH Vox todo triste. O Trump não pode fazer isso, não sei o quê. Não, ele vai fazer, tá? Você não entendeu, cara, o mundo, como o mundo funciona. Porque talvez ele até volte um pouco, né? Porque o Trump, ele também tem isso, né? O Trump, ele faz uma oferta e volta um pouco atrás. Ele é negociador, né? Dealer, né?
Então talvez ele volte um pouco atrás com isso, né? Mas o gordão Ucrânia tava muito triste também, que achou que o Trump... Não, cara, você achou errado, né? Você achou errado. Não existe esse negócio de ideologia. Ah, nós estamos juntos aqui porque a gente é ideologicamente junto. Não, porra nenhuma, cara. É só interesse financeiro, poder e dinheiro, cara. Tá? No mundo onde Deus morreu, é só isso que importa, poder e dinheiro. E eles vão usar a ideologia para conseguir mais poder e dinheiro. Tá? E o único modo de resolver isso é através da volta de Deus no campo da moralidade ocidental, tá? O que não vai acontecer tão cedo, né? Resumo, né? O estado atual do Brasil em 2025. Em resumo. 1. A estratégia de marketing do governo é desastrosa, né? A tentativa de se comunicar melhor com o povo acabou por piorar ainda mais a comunicação do governo com o povo, devido à má execução de uma boa ideia. 2. A estratégia de censura de opositores políticos perdeu força. Em 2025, os níveis de censura e perseguição caíram e possuem tendência de queda. Não só em 2025, como em 2026. A oportunidade de instauração do totalitarismo democrático passou e dificilmente voltará antes de 2029. 3. O lulismo está saindo de cena. Lentamente se debatendo, o lulopetismo está sendo empurrado para o cemitério das elites. Existe algumas possibilidades, só faltou um S aqui, de recuperação, mas está muito difícil e eles não parecem capazes de dar a volta por cima mais uma vez. Tendências. O nacionalismo está voltando. O nacionalismo lentamente está voltando tanto na esquerda quanto na direita. Contudo, ele está voltando de um modo muito tímido e muito ruim, tanto na direita quanto na esquerda. Ainda, tanto a esquerda quanto a direita brasileira estão cheias de entreguistas. É lamentável ter que dizer isso, mas a verdade precisa ser dita. Outra tendência, máquina de controle informacional em queda. Os mecanismos de censura estão tirando um pouco o pé com relação à intensidade da sua ação. O Brasil apresenta tendência a aumento da liberdade de expressão nos próximos anos, porém controlado pelas Big Techs e seus algoritmos, né? Por hoje é isso, né? Então, basicamente isso aqui, essa parte final aqui eu li um pouco mais rápido, porque isso aqui é meio que um resumo, tá, do artigo inteiro, tá? Fica um gif aleatório de Blade Runner, que pode ou não ser um spoiler sobre o próximo episódio, né? Esse personagem aqui é literalmente eu. Esse personagem é muito eu, cara. Essa cena aqui, eu assisti tanto Blade Runner, cara, que eu tenho umas quantas cenas do Blade Runner que eu sei de cabeça, né? Que ela fala, que ela olha pra ele assim, you don't need... Ela ri pra ele assim, e ele... É interessante, cara, essa cena, porque ela ri pra ele e ele fica quieto. Só que você que tá vendo, você olha pra ela rindo e você começa a rir também. Daí ela fala pra ele assim, you don't even smile, né? Você não ri, né? Daí você se dá conta que esse cara, ele é totalmente frio e calculista, pô. Claro, porque ele é um duplicante, pô. Ele é muito mais frio e calculista que você, né? Mas, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer uma pequena pausa, porque tem alguns comentários aqui. Vamos ver aqui, comentar... Putz, cara, tem muito comentário. Ai, meu Deus, cara. Cara, primeiros no topo, deixa eu ver aqui. Primeiros mais recentes, é isso. Não. Tem muito comentário aqui, eu vou ter que fazer uma pequena pausa aqui. Nossa, tem muito comentário. Eu acho que eu vou ler um pouco mais de noite, tá? Eu volto aqui porque já tá meio grande esse episódio, tá? Então tá, daqui a pouco eu volto.